Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus, uma noite de bênçãos para vocês. Mais uma mensagem, quero deixar com vocês aqui nesse dia, nessa quarta-feira, e que a palavra de Deus possa ser, uma vez mais, conforto e edificação. Às vezes, e não poucas vezes, né, podemos dizer assim, a nossa paz, ela acaba. Eu particularmente acho que se tem alguma coisa que tira a nossa paz, devemos nos afastar dessa coisa ou desta pessoa, porque é muito caro perder a paz. É um preço muito alto a ser pago. E eu acho que não tem dinheiro no mundo que compre a paz, a tranquilidade, o descanso. Não tem dinheiro no mundo que compre, de fato. Então, quando nós entendemos isso, ou na verdade vivemos isso, essa paz, nós não queremos viver em um outro estado. E para se alcançar esse nível de tranquilidade é difícil. É difícil. Eu sempre comparo com aquela parte da praia, quando você está ali entrando na praia que tem as ondas, né? Toda aquela arrebentação das ondas e tal. E aí quando a gente atravessa aquela parte mais complicada, né? Onde a maré está forte, onde ali as ondas meio que impedem, né, de se movimentar, nos impede de movimentar, a gente chega numa parte onde é mais tranquilo nadar. Eu também comparo com as nuvens do céu. Quando o avião sobe, às vezes ele enfrenta uma turbulência, passa por aquelas nuvens e tudo mais, depois ele vai e chega num nível de tranquilidade, né, o céu fica limpo, numa altura onde há uma tranquilidade muito grande. Então eu vejo essa paz dessa mesma maneira, como um estado privilegiado, como uma forma, né, de viver na presença de Deus, que poucos têm o privilégio de viver isso. E muitos almejam e vão conseguir. Aqueles que buscam, alcançam, porque o Senhor tem essa paz. Ele é quem pode nos dar essa paz que excede todo o entendimento. Por que ela excede todo o entendimento? Ela vai além da compreensão humana, e ela vai além daquilo que a nossa compreensão, a nossa análise humana, né? As análises que fazemos, né? As análises circunstanciais, que a gente olha e vê tudo dando errado. Tudo de cabeça para baixo. E aí vem a paz do Senhor e excede isso tudo. Olha, quando Jesus ele morre, ele é crucificado, ele é morto, na verdade, né? Os discípulos eles ficam em Jerusalém, eles ficam aguardando a promessa, né? Eles ficam reunidos ali na cidade aguardando a promessa, cumprimento, né, da promessa do Senhor. E aí a palavra ela diz lá em João capítulo 20, no versículo 19, diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. Eles estavam com medo. A situação era difícil, o momento era difícil. Era um momento onde eles estavam sendo perseguidos, onde todo aquele que tivesse tido algum tipo de envolvimento, né, com Jesus poderia ser crucificado. E havia um grande temor no coração dos discípulos. O momento que os discípulos passavam era o mais difícil de suas vidas, se não um dos mais difíceis. Jesus havia sido crucificado e morto, por isso eles estavam preocupados sobre o que fazer a partir daquele momento, a partir dali. Por causa do povo que pediu para que crucificassem Jesus, e se pediram para crucificar Jesus, certamente pediriam para crucificá-los. Então, não havia mais ali com eles a presença de Jesus, e isso lhes trazia uma insegurança. E essa ausência, né, de Jesus era motivo de muito medo. Durante 3 anos eles conviveram diariamente com Jesus. A palavra fala que cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Conforme o texto da palavra, os discípulos eles se reuniram em um determinado lugar, trancaram as portas porque tinham medo do que poderia acontecer. Existem momentos que nós vivemos que são tão difíceis, e esses momentos trazem tanto medo, tanta incerteza, tanta insegurança, e muitas vezes nós deixamos as portas cerradas, trancadas, as portas do nosso coração.
Assim muitos estão vivendo. E eu sei que talvez você que está ouvindo essa mensagem nessa noite esteja assim, com as portas do teu coração cerrada, trancada. Um coração temeroso, um coração angustiado, inseguro, incrédulo. Incrédulo. E é normal. Tudo que tinha acontecido fora daquele lugar dava a eles o receio de abrir as portas, e por isso eles cerraram. Quantas vezes nós nos fechamos, quantas vezes nós cerramos a porta, quantas vezes nós endurecemos o nosso coração como uma defesa de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que vivemos. Só que Jesus, ele chega. Quando ele chegou e pôs-se no meio, é o que diz a palavra. Já no terceiro dia, o cumprimento da profecia, Jesus ressuscita. Naquele momento, Jesus aparece e se põe no meio dos discípulos. No meio. E quando nós olhamos esse texto, como que o Senhor ele entra no meio daquela situação, e quando ele entra, ele muda, porque o ambiente que tem a presença de Jesus é um ambiente transformado. Quando o Senhor entra no nosso coração, quando ele aparece e se põe no meio dos nossos problemas, dos nossos temores, das nossas angústias, das nossas dúvidas, a primeira ordem que ele dá, a primeira coisa que ele diz, ele se pôs no meio e ele vira e fala para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aquele momento de medo, ele se converte em um momento de paz. Eles são alçados, aquilo que eu falei no início aqui, né? A uma posição especial, a uma posição que excede a compreensão humana, a uma posição que traz descanso, e descanso é diferente de comodismo, e a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor, quando ela é conosco, quando ela é sobre a nossa vida, a ansiedade cessa. A ansiedade não toma mais conta do nosso coração, a incredulidade, a murmuração, nada disso, a dúvida, isso tudo sai. Porque onde Jesus entra, essas coisas não têm lugar. Ele se põe ali. Hoje talvez você viva dias difíceis, mas Jesus é aquele que se revela ao seu coração como aquele que pode interferir em qualquer situação, trazendo consigo uma palavra de paz que transforma a sua vida, que transforma o nosso interior, que transforma as circunstâncias, que transforma a nossa realidade. Só Ele pode transformar. E Ele manda te dizer nessa noite, Ele vai transformar. Paz seja convosco. Ele nos dá a sua paz, a paz dele não dá como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é momentânea, a paz do mundo são momentos de felicidade e de alegria, momentos de tranquilidade que logo se convertem em um verdadeiro vazio. A paz do Senhor não. A paz do Senhor ela nos preenche. A paz do Senhor não é uma ausência de. A paz do Senhor é nos encher de. Enche do Espírito Santo, enche da presença, enche da graça, enche da fé, enche da comunhão, enche da esperança, das promessas. Momento difícil aquele, mas um momento difícil que foi transformado em um momento de alegria, um momento de paz. Deus derrama da paz dele sobre o teu coração nessa noite. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.